Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 30. Estou aqui na Clínica Yasuda, especialmente no consultório do Dr. Nelson Yasuda, otorrino, que ele vai conversar um pouquinho com a gente, falar um pouco da trajetória de vida dele, até porque ele está sendo um dos homenageados como personalidade de 2013 pela TV Cidade. Tudo bom, Dr. Nelson? Tudo bem. Fico muito feliz em entrevistar o senhor novamente. Tive a oportunidade recentemente de entrevistá-lo pela Câmara Municipal de Taubaté ano passado, quando ele foi um dos médicos homenageados no Dia do Médico. Prazer enorme mesmo, viu? Eu agradeço aqui pela sua presença, pelo convite para mim dar essa entrevista, entende? E é uma honra muito grande para mim, porque eu fico satisfeito com tanto trabalho que estava até mais ou menos 60 anos, eu agora tendo sido reconhecido por esse trabalho, eu acho que foi um trabalho bom, entende? Verdade. A Sociedade Brasileira de Otorrino esteve aqui, também saí na revista. Estive analisando a revista Vox Otorrino, né? Que o senhor recentemente... da Sociedade Brasileira de Otorrino. Isso, o senhor foi homenageado, teve todo um histórico relatado da sua família, da geração, o senhor é a quarta geração, né? Dos imigrantes vindo aqui para o nosso país, para o Brasil. É isso? Que meu pai foi muito bem recebido em Pinto, pois ele lutar muito pelo Brasil, percorreu de norte a sul, entende? Isso. E foi uma grande satisfação e alegria que ele também teve muitas homenagens, entendeu? E foi reconhecido pelo trabalho que ele fez aqui no Brasil. Porque ele gostava muito do Brasil, ele considerava brasileiro mesmo, tem mesmo o título de cidadão de Pinda, Manhangaba, etc. Né? Bastante interessante. Quando vocês vieram, quando a sua família veio ao Brasil, veio uma média de umas 700 e poucas pessoas para ficar aqui no país, né? Mas a sua família foi a primeira família japonesa que fixou residência aqui, correto? Que precedeu mesmo, né, a imigração, e também ele veio mais para fazer um estudo que o Japão precisava também imigrar, fazer uma transmissão aqui sobre o país, que ele gostou muito, e prestou um relatório para o Japão. Bastante interessante. É prazeroso, né? Quer dizer que o Brasil, nosso país aqui, é um país mãe, né? Muito bom.
As pessoas gostam muito. Assim que vocês chegarem em Santos, de imediato vocês já vieram para Pindamonhangaba? Não, ele chegou para Pinda, depois ele foi para Macaé, Alagoas, conheceu lá muitos senadores, convidou ele para o Rio de Janeiro, e lá ele prestou serviço sempre em serviço de agricultura. Sim. Depois, mais tarde, que ele veio para Pinda. Certo. Aí em Pinda ele radicou, ficou, gostou muito e tornou cidadão pindense. Alguns membros de sua família, eles partiram para o lado da política, correto? Correto. E alguns outros para a medicina. O senhor foi premiado também com a medicina. Exato. Mas a medicina, como disse, foi homenageada mais ou menos 60 anos. 60 anos faz agora. 60 anos. Que tempo. Privilégio, né? Ficamos realmente muito felizes, viu, em saber disso. Na ocasião, quando vocês vieram para Pinda, logo tempo depois, acabou conhecendo a sua esposa, que não é médica, é advogada. Advogada. Era a procuradora do Estado, é isso mesmo, né? É uma coisa muito emocionante, assim, porque tudo ele fez com muito carinho e agora recebe essa homenagem. A gente fica muito grata com isso e é um reconhecimento. Com certeza, dona Elisete, teve muito apoio, muita ajuda, muita compreensão, especialmente da senhora como esposa, por causa dos filhos, para ele conseguir ser o que ele é hoje, concorda? Mas família de médico tem que ser assim, não viu o depoimento da minha filha? A gente tinha que primeiro passar no hospital para depois passear. É assim mesmo. E é gostoso essa homenagem à vida porque a família inteira participa com alegria, não é? Isso, é uma confraternização, né? E veio bastante gente, nós ficamos muito contentes de conseguir reunir bastante gente da família. E aí tiveram 3 filhos. E hoje, esses 3 filhos, você tem 2 meninas, 2 moças e um rapaz. Qual a profissão de cada um? Como? Profissão? Qual a profissão de cada um? Bom, a mais velha, Elizabeth, ela é ortodontista. Na verdade é um orgulho para nós da família e é muito gratificante porque eu vejo que muitas pessoas falam do meu pai, de todo o bem que ele fez, de tantas coisas que ele fez pela cidade. O meu pai, ele trabalhou muito, a vida dele realmente foi dedicada para a medicina, para a profissão dele. Ele foi um dos fundadores da faculdade de medicina, então naquela época a gente mal viu meu pai em casa, porque era tudo muito corrido, muitas coisas a serem feitas. Teve a fundação do Hospital Santa Isabel de Clínicas, ele participou da construção. Então é gostoso hoje a gente ver essa luta e ele vendo o resultado disso tudo, né? Depois vem a Liette, que é odontopediatra. É de coração que eu agradeço. Eu acho que essa homenagem, além de ser uma coisa grandiosa, é assim um exemplo muito grande que eles nos deixam. Inclusive hoje uma colega minha de São Paulo ligou e falou assim: olha, fale ao meu médico, doutor Yassuda, que ele tem que viver uns 150 anos para nós aprendermos a sermos Nelson e Yassuda. Falei, realmente, o mais importante é esse exemplo, não só como médico, mas sabe, essa doação pelo ser humano, essa humildade, puxa, o caráter, a honestidade. Isso é uma coisa que nós recebemos de nossos pais e que fica aqui, ó, na cabeça e a gente processa no coração. Isso vale mais do que qualquer livro, computador, isso é para o resto da vida. Eu dou parabéns para ele porque realmente ele conseguiu passar isso para nós. Eu espero que eu consiga passar isso para minha filha também. E o Clóvis, que é o mais velho, aliás, como homem. O Clóvis é agrônomo. Exatamente, essa é a maior emoção, né? O que ele já fez e o que ele continua fazendo, né? Porque ele não parou. E isso que eu acho legal. É continuidade. Acho que a hora que a pessoa para, a pessoa acaba. Se dedicando pela Faculdade de Medicina de Taubaté. E principalmente quando daqueles acontecimentos, do incêndio da biblioteca, dos laboratórios, que praticamente tudo se perdeu e que corria risco até da medicina talvez não continuasse, né? E foi uma luta muito grande dele. Então isso foi um grande trabalho. O Geraldinho foi aluno dele, né? É uma grande emoção. Como meu pai sempre diz, a medicina é um sacerdócio. E tem uma neta que está estudando agora, é a Ana. A Ana. Essa é a netinha. E essa netinha vai querer o quê? Bom, por enquanto não decidiu ainda. Não decidiu, não está certo.
O senhor tem uma história muito bonita aqui no nosso Vale do Paraíba. Como a gente já até comentou um pouquinho, o senhor foi um dos fundadores de alguns hospitais aqui na nossa região, né? Tremembé, lá no Bom Jesus, Caçapava, Pinda também. Né? Aqui em Taubaté, o antigo Santa Isabel, que hoje é o São Camilo. Né? Na verdade, acho que Taubaté o senhor foi até mais ativamente como fundador, correto? Como que se sente uma pessoa que se dedicou tanto a uma obra tão bonita, que é a área de medicina, na fundação dessas instituições que trazem tanto benefício para as pessoas? Bom, aí a medicina, primeiro digo que ser médico, eu acho uma profissão muito boa, é porque é muito humana, para atender os pacientes, depois torna-se amigo daqueles pacientes, né? E a gente praticar o bem é muito importante. Verdade. E eu acho, isso é um conselho para os colegas mais novos, também estudando bastante, especializando, isso aí permite que a gente faça uma medicina muito boa. E também eu acho que a gente tratando os pacientes com bastante humanidade, isso é muito importante hoje. Quer dizer que os pacientes não são só aqueles doentes, são os amigos que precisam do médico. E isso aí, mais tarde, isso eu digo porque hoje eu sinto nisso a grande amizade que a gente e reconhecimento dos pacientes, principalmente os pacientes mais pobres tinham dificuldade. E, por exemplo, querendo entrar para a Polícia Militar, mas foram barrados, por exemplo, numa cirurgia, necessitavam operar as amígdalas. E sendo barrados e não tendo condições econômicas, e a gente então operando, hoje a gente recebe uma infinidade de, andando pelas ruas, assim, pessoas que batem no ombro da gente, agradecendo pelo tudo que nós fizemos por eles. E hoje são pessoas profissionais, né? Ou então militares, todos graduados. Então ele lembra aquele começo, que eles eram apenas um principiante, querendo entrar para uma profissão e não tinham condições de pagamento para fazer sua cirurgia. Então o médico fazendo isso, ele vai ser recompensado, mais cedo ou mais tarde. Então, na verdade, quando eu estou andando assim na rua, que se eu encontrar, aquele ali foi meu paciente, né? Isso aí diariamente. Chega e fala, é diariamente, né? Diariamente. Tanto aqui em Taubaté, ou então a gente está fora de Taubaté, sempre tem alguém para conversar com a gente sobre o passado, sobre o problema do atendimento médico. E isso é uma satisfação muito grande que a gente tem. Inclusive, eu lembro de uma entrevista que o governador do estado deu, ele também foi um dos seus alunos, é isso? Foi aluno, porque ele foi da primeira turma praticamente. E ele foi um dos alunos, foi da primeira turma, né? E hoje é governador. Assim como ele, tem vários alunos que se destacam na medicina. Aqui em Taubaté tem muitos. Entendeu? Gente, se nós formos então contassem a quantidade de pessoas lista e mais listas, né? Não, isso é uma alegria, uma realização muito grande. É uma família, parece família, não é mesmo? Faz parte da família, não é? Exato. E eles se destacaram, tem muitos, principalmente na minha especialidade, otorrino, que eram alunos, se dedicavam muito a aprender otorrino. Hoje, eles são professores lá na Universidade de São Paulo, além de professores, especialistas em otorrino, e participam sempre em congresso, é minha alegria. Eu vejo sempre o nome dele destacados como presidente de mesa, etc. Isso é muito bom. E o gostoso é que a gente olha para o senhor assim, sente aquele carinho de pai, sabe? Isso é bom, né? É uma pessoa assim gostosa e tem uma memória boa, né? E está sempre ativo. Isso é bastante elogiável, sabe? Fico muito feliz. Quando eu fiquei sabendo que ia vir, que ia fazer entrevista com o senhor, que ia passar esse diploma maravilhoso, é bom a gente reconhecer as pessoas em vida, né? Porque a gente faz, principalmente na sua área, faz um trabalho abnegado, não é isso? Faz por amor, não é? Bom, isso eu agradeço, se já não depende muito de nós. Aí, Deus. Deus, porque a saúde está com uma mentalidade boa, falando bem, isso me ajudou muito, mas isso eu penso muito, isso é força mesmo, além da nossa. Porque como médico eu penso sempre, a gente atende os pacientes, lutam
pela saúde deles, procura resolver os problemas deles. Mas chega um ponto que aí é uma força além da nossa. Tem a Deus lá, não é mesmo? É que eu acho. Verdade. Faculdade de Medicina de Taubaté, que ano mesmo que foi fundada? O senhor consegue lembrar? Vai lembrar, sim, exatamente, é muito difícil. Não, né? Mas digamos, qual foi assim, a emoção, né? Porque uma faculdade aqui em Taubaté, tendo uma grande ajuda sua, com certeza grandes benefícios também, não é? E hoje o senhor vê aí uma instituição, algo que está trazendo benefício para a humanidade. Como é que foi essa descoberta, essa inauguração? Como que o senhor se sentiu na época? Bom, porque a Faculdade de Medicina de Taubaté foi uma luta muito grande. Naquele princípio que não tinha faculdade aqui no Vale, entende? E Taubaté, então, tem que lutar muito para fundar a sua faculdade. E quem colaborou muito é o povo de Taubaté. Quer dizer, o povo colaborou, também as autoridades todas, né? E para surgir a Faculdade de Medicina. Tivemos também a colaboração principalmente da Escola Paulista de Medicina. Principalmente eu tenho que citar o nome do professor Mélica, hoje falecido, que ele veio muitas vezes aqui para nos orientar sobre a questão da fundação da escola. E a luta muito brava daqueles chamados pioneiros, tanto professores como também os primeira turma da faculdade. E a parte emocional foi quando ela pegou fogo, num ano em que os calouros estavam comemorando com churrasco a sua entrada na escola, e uma família, o prédio antigo, lá no Bom Conselho, pegou fogo, perdemos praticamente a faculdade. E nova luta para que a faculdade reerguesse. Isso eu tenho que agradecer muito ao naquela época, meu auxiliar, que a gente chamava de Kiko, entende? Que nós percorremos muito aí as entidades com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, etc. E tivemos muita colaboração, que na época meu irmão era também ministro da Indústria. Então ele também abriu muito as portas para a gente conseguir com que a escola se reerguesse. E conseguimos muito material. Agora, o que é pena é que um professor Floriano de Almeida, que era um cientista, tinha trabalhos que foram todos queimados. Ele perdeu todos os trabalhos. É a parte triste da escola. São coisas que acontecem, né? São imprevistos, né? Que são coisas que doem nosso coração, mas que podem acontecer também no nosso Mas, enfim, novamente se reergueu a faculdade e ela hoje continua bem, formando muitos alunos hoje, muitos médicos aqui, uma parte que estão aqui na cidade, estão indo muito bem. A gente fica bastante feliz com o seu apoio nessa obra lindíssima, viu, Dr. Nelson? Ficamos felizes mesmo. Bom, então, para a gente finalizar aqui... Vamos olhar. Bom, para a gente finalizar, então, a nossa entrevista, vamos, então, passar às suas mãos o diploma de personalidades, né, do ano de 2013, ao Dr. Nelson Yasuda, médico otorrino, que tantos benefícios já fez e ainda continua fazendo para a sociedade vale-paraibana. Eu espero ainda, apesar de estar um tanto cansado, continuar praticando o melhor possível para Taubaté, para corresponder ao que eu recebi aqui na cidade, muito bem recebido. Então, é uma referência para nós. Para ter uma ideia, quando eu vim para Taubaté, só existiam mais ou menos 20 médicos. 20 médicos? Especialista praticamente não existia. Não existia. Foi uma luta. Foi uma luta e muitas vezes para operar um paciente, eu tinha que operar em São Paulo. E o que eu admiro é que os doentes iam para São Paulo. Iam para São Paulo para ser operado. Isso é uma coisa muito boa. Boa mesmo. Parabéns. Muito obrigado. Viu? E eu agradeço. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo.
Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Nesse dia 25 de agosto, de 2017, iniciamos mais um Cidade em Ação, aqui na TV Cidade, canal 3 da NET, dando boa noite a todos e já agradecendo o convite da vereadora. Bom, eu não sei como é que eu vou falar, e se ela vai ficar brava do que eu vou falar, da vereadora de oposição, aquela que é a verdadeira. As mensagens que vêm, ela é a vereadora do povo. Loreni, boa noite, agradeço do convite, sei que você está fazendo a sua pós-graduação, mas tirou um tempinho para nós. Muito obrigada, boa noite a todos que nos acompanham aí pela TV Cidade, ia falar TV Câmara, costume, pela TV Cidade. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço de vir aqui conversar, seu Chico. Obrigada. Loreni, depois a gente vai mandando os abraços, vamos passando um monte de perguntas que tem pela página. O que eu posso te dizer antes de mais nada é que foi um sucesso, certo? Eu conversei com o Machado, na segunda-feira, o Machado adentrou a Câmara lá, o plenário, conversou com você, em seguida nós já colocamos isso na rede social, e na rede, não só na rede, porque nós temos hoje o programa está ficando chique, de uns tempos para cá, e tem YouTube, tem Instagram, tem coisa que eu nem sei aí mais, eu já me perdi, o Dimas é que fica tomando conta disso aí. E foram muitas perguntas, foram muitos comentários, tem coisa boa, tem coisa ruim, tem a favor, tem contra, mas foi um sucesso durante a semana. Então, já quero te passar isso. E algumas das perguntas, eu já vou até passando e vou começar. Você apanhou muito por causa... E nós tivemos a oportunidade de levantar, e parece que a maioria era fake, quando você pediu e cobrou sobre a lei de transparência. Eu gostaria que você contasse. Olha, nós investigamos, tá? Estamos falando, a maioria daqueles que reclamaram, que falaram sobre a lei de transparência eram fakes. Nossa, que movimento estranho, que a gente vive. Foi a minha primeira experiência com essa situação de virar alvo, no Facebook, de grupos e tal, de pessoas que se mobilizam para isso. E aí, fico feliz em poder debater isso, e disseminar as ideias, até com as pessoas que se manifestaram aí nas redes sociais, porque que louco é conceber que existem seres humanos com tempo e disposição de irem lá, produzir perfis na rede social, construir uma história de vida para aquelas pessoas que são os fakes, para quem não está acostumado a lidar, fakes são falsos, pessoas falsas ali, perfis falsos no Facebook, nas redes sociais. E é muito louco, mas é aquilo, é louco porque não é concebível pra gente, Não é algo que faz parte da nossa história, do nosso entendimento da vida. Então a gente pega uma situação dessa com espanto. E é triste que isso seja normal para a vida de outras tantas pessoas, como a pessoa que deve ter organizado todo esse sistema, seu Chico? Então a gente também percebi lá, me chamou a atenção uma postagem do jornal, que divulgou a situação do nosso projeto de transparência. E aí, para quem não sabe, era um projeto de lei que a gente organizou lá no meu gabinete para produzir aquilo que eu acredito que é transparência na lista de espera por vagas de creche,
que é uma demanda reprimida no município, do número de 1.500 crianças em Taubaté esperando, aguardando vagas, né? Principalmente em berçário, que é a fase mais difícil, as mães precisam trabalhar e não tem onde deixar seus filhos, enfim. E a gente produziu isso porque a taubatiana tem essa sensação de que é passado para trás, de que está lá esperando há tanto tempo a vaga e não consegue, e às vezes a vizinha, a prima, um conhecido entrou muito depois e conseguiu antes essa vaga. Então são as sensações de uma cidade que não preza pela democracia, pela transparência, por ter uma conversa clara com as pessoas, por ter regras padronizadas, né? Porque gosta de jeitinho e sobrevive das necessidades da população, porque é isso que a nossa gestão municipal do prefeito Ortiz Júnior representa, né? E toda a sua história também de 30 anos de gestões alternadas aí que a gente tem, mas que não mudam muito, né? Esse perfil de fazer, que é viver da dificuldade do cidadão taubatiano, porque aí quando você tem dificuldade, você precisa recorrer a um político, ir lá com o pires na mão, pedir, por favor, me ajuda, tô precisando da vaga na creche para trabalhar, para deixar o meu filho, enfim. E aí ele, muito bondosamente, essa figura política vai lá e te ajuda para ter em troca a sua eterna gratidão e o seu voto para sempre, né? Para se perpetuar no poder. Imagina como ter um argumento contrário a uma lei de transparência, pois eles foram lá na rede social e arranjaram os argumentos contra, né? Não sei nem como conseguiram colocar lá, não, fora Lorene, hashtag fora Lorene. Eu não entendi nada, né? Mas era fake, tudo mentira, fruto de alguém que tem tempo suficiente para organizar isso e colocou lá na rede social. Esse mesmo grupo não foi capaz, eu sei que não tem nada a ver, né? A lei da transparência é a lei como você falou, da creche, das vagas, mas esse mesmo grupo não foi capaz de se pronunciar ou de colocar qualquer movimento quando a secretária de Finanças recebeu antecipadamente a licença-prêmio dela. Isso. E a gente não conseguiu ver lá nem dizer que ela nem faz direito à licença-prêmio, né? Porque ela não é concursada, ela é seletista e inclusive está naquele processo. Quer dizer, sabe, não estou aqui aproveitando para criticá-la, eu estou dizendo que esse mesmo grupo que se mostrou tão político, tão cobrador, não é capaz de cobrar outras coisas que são tão claras. É muito engraçado. Eu acho assim, tem que rir para não chorar, né? Eu rio mesmo, porque aí é filosofia de vida, assim, é a minha política, né? Graças a Deus, com a religião, com a minha fé e também tudo que eu pratico na vida, de que eu vejo muito o lado bom da coisa, assim, tento ver, né? Sou treinada na minha mente para ver. E eu acho cômico, eu nem gastei tempo pensando na pessoa que pode ter feito isso, no grupo, e quem foi, quem deixou de ser. Eu simplesmente senti muita pena, que é um sentimento que eu também não gosto de sentir, mas eu senti muito dó em imaginar que existem pessoas com tempo suficiente destinado a essa finalidade, denegrir a imagem de alguém na rede social, operar, administrar perfis do Facebook direcionados a fazer mal para a figura, para a imagem de alguém. Senti essa pena e passou, né? E aí a gente sabe que infelizmente tem alguma coisa, alguém por trás disso, né? Não sei quem que é, mas que não tá mesmo, não tem finalidade objetiva nenhuma, né? De se construir algo, de fazer uma crítica construtiva. O que aconteceu foi totalmente sem sentido. Nenhum argumento, como você está falando, tinha, né? Sim. Na verdade. Não tinha argumento, era um fora Lorene, hashtag fora Lorene, que transparência que nada, sabe, fora Lorene. Eu pedi pro Dimas, né, que é o assistente nosso para essas coisas aí de internet, inclusive manja tudo, faz tudo, tá. E nós levantamos lá, sabe, não estamos chutando, não, nós fomos levantando, nenhum deles foi capaz de dizer assim, olha, a minha filha, o meu filho foi atendido, então tá tudo errado porque, mas nem isso.
tudo que saía lá era política rasteira. Rasteira, Aí, entrando nos perfis, né, vocês devem ter visto isso, mas entrando nos perfis, eles eram uma pessoa de Belo Horizonte, outra pessoa de Manaus, outra pessoa lá do sul, né, de Santa Catarina, se eu não me engano. Então, assim, pessoas que não têm qualquer tipo, né, eram mentiras ali do Facebook, que não tinha qualquer relação com Taubaté, né? Aí ainda tinha, né, jovens, que você pensa, nossa, que interessante, os jovens estão por dentro do processo legislativo e de uma lei de transparência e tal, né? Jovens que, de acordo com o perfil, gostavam ali, né, de música, às vezes de mangá, de quadrinhos japoneses. Falei, nossa, estou muito feliz. A parte boa é que tem jovem gostando de se inteirar de política e da Câmara Municipal. Mas não é o caso, é uma mentira. Você falou aí dos jovens e tal. Vou relembrar um pouquinho aqui, né, pegando o gancho, né, não estava na minha pauta isso, mas você veio de um movimento desse de jovem e que fazia as entrevistas na Santa Terezinha sentada no chão. Tô errado ou tô certo? Verdade. Inclusive, eu participei de um programa aqui na TV Cidade em novembro de 2011. Foi o ano do processo de cassação do ex-prefeito Roberto Peixoto, quando eu comecei a me envolver na vida política da cidade, comecei a entender meu papel de cidadã, né, e me manifestar e tal. Tinha toda uma questão de corrupção que a gente viveu, né? A TV Cidade foi muito importante nisso, inclusive. E aí chamou a mim e outros jovens na época, a Júlia, que hoje é presidente do PT, minha amiga, o Bob, que hoje é vereador, e o Alex Madrigal. Né? Viemos aqui debater no programa da Gládiva a juventude, se a juventude taubatiana era alienada, e a gente veio provar que não era, que a gente tinha jovens debatendo política, participando da vida política da cidade, e de lá eu continuei, a gente acampei na porta da Câmara Municipal no dia da cassação do Peixoto, fiz manifestação de rua. Mais um ano agora, né? Foi 13 de agosto aquilo, não foi? 13 de agosto, fez mais um ano agora. O que? O acampamento? A cassação. A cassação foi em 2011, né? Então, mas estou dizendo, mas foi dia 13 de agosto, acabou de fazer mais um ano. Isso, mais um ano, verdade. Acabou de fazer mais um ano agora, 6 anos. 13 de agosto, mês de agosto, a gente estava falando disso, verdade. E, nossa, quanto tempo já? 6, né? 6 anos. 6 anos, parece que foi ontem. Eu estava na faculdade ainda. Aí foi quando eu conheci a Poliana, né? Na verdade, ela conheceu, a gente entrou em contato via Facebook, porque estava lá nas manifestações, o seu Irani, o Kiovato, Machado, seu Machado, me chamaram para conversar. Quem que é essa menina fazendo bagunça aí? Chama ela para conversar. Esses meninos aí da política da cidade, seu Machado, seu Irani, o senhor mesmo, Luiz Carlos Kiovato, e aí onde eu conheci o pessoal e passei a ser estagiária da Poliana, né, que ela também é uma pessoa que tem muito essa capacidade de identificar gente boa, e ela tem essa capacidade muito forte, né, modéstia à parte, ela me achou uma boa pessoa e me chamou para trabalhar junto, foi onde eu comecei também na vida partidária daí, né. Eu tinha visto, né, você lá na Praça Santa Terezinha, lá atrás, tal. Mas a primeira vez que eu vi você atuando de verdade, né, assim, a Francine, minha filha, que é sua amiga, chegou e falou, e acabou se filiando ao PPS naquele momento lá atrás. E daí ela acabou, teve uma reunião que ela foi chamada, acho que foi uma das primeiras, ainda estava engatinhando as coisas. E foi lá naquele colégio lá. No Polo? No Polo, no Colégio Polo. Aí eu acabei entrando, o Machado estava lá, a Poliana não tinha chegado, aí você chegou, estava lá todo, eu me lembro, lá estava o Júnior Andrade, que foi candidato, então estava, né, todo mundo. E você chegou e apresentou. Eu fiz um comentário para a pessoa que estava do meu lado, né, quando a Poliana chegou, sem crítica nenhuma. Eu falei para a pessoa, eu falei assim, olha,
se uma pessoa que é de fora chega aqui e não sabe, pensa que a candidata é ela e não a Poliana. Você tomou conta da reunião, você chegou, falou, deu recado, discutiu, e a Poliana chegou e, né, só completou o bolo, né? Mas é legal, também faz parte do perfil Sim, dela, sabe? Que é de dar espaço pra gente. Ela reconhece quem trabalha, quem tem capacidade, tem esse olhar, né, seu Machado? Tem esse olhar bom, como eu falei, de identificar pessoas boas, engajadas, e ela dá espaço pra gente sem medo. E não falei isso, né? como crítica, não. Isso é bom, né? Porque eu achei assim, você foi sensacional naquela reunião, entendeu? Como se ela parecia que ela já era uma política velha, falando ali, né? Com cancha, exatamente. Eu fiquei muito feliz o dia que a Poliana me deu a moral de também fazer uma apresentação sobre a construção participativa do plano de governo da candidatura dela de 2012, né? Para prefeita. Ela era pré-candidata, acabou não saindo, foi o Mário Ortiz, né? Mas eu tava ali acreditando muito na candidatura dela naquele momento, tava bem engajada. E aí eu falei, não, vamos fazer um processo, vamos construir um plano de governo participativo. E aí eu criei, foi a primeira vez em Taubaté, um formulário online em que as pessoas podiam entrar lá e dar sugestões para o plano de governo. Isso foi a primeira vez que aconteceu em Taubaté. Foi também o primeiro ano em que se obrigou o registro de candidatura com a apresentação de um plano de governo, né? Então eu fui pra praça, pra Dom Epaminondas, montei uma mesinha que eu uso até hoje no gabinete itinerante. E levei um notebook e fizemos um banner que a Poliana mandou fazer, e a gente ficava ali registrando as ideias da população, as sugestões, para construir, ouvindo as pessoas, um plano para governar Taubaté. Mas infelizmente a Poliana não saiu candidata lá em 2012, eu acho que ela tinha condições, sim. Eu acredito que podia ter sido diferente até a nossa história, se ela tivesse, quem sabe. Eu acho que sim, porque essa última eleição foi atípica, né? Foi muito diferente. Aquela uma... Era uma, cada eleição é uma, né? Bem diferente. Né? Loreni, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a audiência pública da Unital. Eu não tive na audiência, mas escutei as melhores referências, bombou. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho, ficasse à vontade aí para você contar. Obrigada pela oportunidade. Primeiro que hoje eu tenho o pai dela, né? Se eu não tiver audiência nenhuma, eu já tinha o pai dela sempre. O pai dela é meu telespectador. Dando um abraço para ele. Aproveitar para mandar um abraço para a Grádiva também, que é muito amiga. E para a Fran também, viu? Que eu tô faz tempo com saudade, tô precisando encontrar ela na correria. Vou lá tomar um café. Então. Mas, obrigada pela oportunidade de falar. E foi uma audiência pública incrível, maravilhosa, transformadora, lacradora. A gente teve mais de 450 pessoas presentes em lista, fora as pessoas que não assinaram a lista, né, porque não conseguiram entrar. A fila rodava o quarteirão da Câmara Municipal, então isso foi mágico, né? A Câmara nunca viu, acho que o plenário tão cheio. Eu estive presente no dia da cassação do ex-prefeito Roberto Peixoto, e eu sinto que não estava tão cheio quanto estava quarta-feira, né? Eu acho que foi o recorde absoluto de pública da Câmara Municipal de Taubaté essa quarta-feira. E foi uma mobilização muito legal, foi o início de uma luta, né, de transformação mesmo. Vocês aí que nos escutam, que nos acompanham, que nos mapeiam, aguardem, porque é só o começo, né, de um movimento de transformação. As pessoas estão entendendo devagarzinho o seu poder, que a capacidade de organização e de pressão produz resultados, traz transformação, e isso foi muito bonito. Partiu da universidade, eu não tenho mérito nenhum, só assim a minha contribuição mesmo, né, de organizar, de poder ajudar, ser facilitadora desse processo. Mas foi o DA da Medicina que me procurou voluntariamente,
né? E eu fico feliz porque tenham identificado em mim confiança para fazer isso, né? E que aí eu as auxiliei a organizar, chamamos, fizemos todo o processo de acionar a reitoria, os pró-reitores, enviar os convites, organizar ali, produzir os PowerPoints, né, para fazer audiência, e convidamos todos os departamentos, fizemos um trabalho de formiguinha, produzimos um banner, levamos em cada departamento da universidade, e o DA também fez a parte dele, muito bem feita, né, a Thalita, a Gabi, as meninas aí, um beijo também, são muito engajadas, e embora as duas em particular não sejam taubatianas, né, elas se sentem taubatianas, estudando aqui por quase 7 anos, morando na nossa cidade por pelo menos 6 ou 7 anos, né, vivem a nossa história e estão dando uma grande contribuição, sim, para a nossa sociedade, dando esse exemplo de que é possível a gente fazer coisas, transformar coisas, e elas têm todo o impacto, né, o assunto Universidade de Taubaté tem todo o impacto na vida de vocês que nos acompanham aí na TV, né, de todas as pessoas de Taubaté. Um dos casos gravíssimos que foi tratado lá, Chico, foi a questão, às vezes me fogem as palavras específicas lá, como é que é a residência médica, né? Tá. Eles têm que acompanhar lá no hospital os doentes, os pacientes. E aí elas denunciaram que tem casos em que ficam cerca de 10 a 15 alunos na mesma sala, no mesmo consultório que um paciente. Você imagina que constrangedor um exame ginecológico, e elas disseram que exames ginecológicos, inclusive, né, apalpar seio, fazer todo o exame que tem que ser feito, com 15 alunos presentes na sala te acompanhando. Olha como isso é um problema da cidade de Taubaté, né? E não é só ali da universidade, daqueles alunos, né? Então, elas trouxeram toda essa discussão que passa pela má gestão da Universidade de Taubaté, que também não deixa de ser um reflexo da má gestão da Prefeitura de Taubaté, porque Prefeitura e Universidade são totalmente ligadas, relacionadas. A escolha da reitoria é do prefeito, né? Que inclusive está por vir um processo eleitoral aí, né? De escolha e de mudança do reitor da universidade. E que a gente quer fazer pressão, se organizar para que o prefeito se sinta sensibilizado, e nós acreditamos nele como ser humano, né, capaz de se sentir sensível à organização das pessoas, ao que a voz do povo, né, dos alunos, dos professores, dos funcionários públicos da universidade está dizendo, que ela está, dos pais dos alunos inclusive, de que a universidade passa por um caos de gestão, que não é só de agora, é histórico realmente, né, mas que continua na gestão de agora, porque ela não prevê ações futuras, projeções para melhorar a condição futura da universidade, se é que não pode fazer agora, né? Não faz nenhum tipo de gestão para melhorar o futuro e garantir essas condições. Eu não assisti a audiência, mas uma das coisas que a gente percebe, né, e que influencia na cidade inteira, a quantidade de faculdades esparramadas, né? O caos financeiro também está instalado na Unital, né? A Unital chegou a mais de 30% de inadimplência, não foi isso? Sim, eles falam em... Um dos dados que eu tive foi de 70 milhões de reais a receber. É muito dinheiro, né? E aí precisa fazer gestão em cima disso. Ela tem todo o problema do IPMT, né? Que ela tem que... Tem. O pessoal, para fazer essa audiência, a gente fez de forma muito responsável, Chico. O pessoal vai falar aí o que quiser falar, né? Mas a gente tem a tranquilidade de saber que tinha como objetivo, olha o nome da audiência pública, Universidade de Taubaté, para onde iremos? A gente queria discutir futuro, falar dos problemas da situação atual e ouvir da universidade uma projeção de futuro, para a gente sair dali confortáveis, tranquilos, com algum tipo de organização, para saber que há ações previstas para melhorar o amanhã, os próximos anos. Mas infelizmente, de forma muito vergonhosa, covarde,
desprezível, né, a ausência da universidade, não mandou nenhum representante, o reitor, para nossa audiência pública, o que é uma vergonha, porque você é convidado para apresentar um planejamento e você se ausentar, né? E aí a gente, para fazer de forma bem responsável, eu fui e estive em reunião com o professor Beloja, que é pró-reitor de economia, ele faz os pagamentos para entender a situação. Estive lá levando, inclusive, um compromisso que eu firmei com ele numa audiência pública, que era insatisfeita com o portal da transparência deles, eu me comprometi a levar uma sugestão de como precisava ser adequado e melhorado o portal de transparência para a gente entender as contas ali da universidade. E eu fui fazer isso, cumpri esse compromisso e fui inclusive ao IPMT. Tive lá em reunião com aquela equipe que, olha, meus parabéns, eu ressalto a qualidade que até então, até o momento que eu conheci do IPMT, eu só tenho coisas boas para falar, de uma equipe comprometida, né? E que mostrou para mim ali a questão, né, da dívida. Inclusive, Chico, eu descobri nessa ida ao IPMT que uma coisa que se fala muito com relação ao prefeito municipal, a gestão do prefeito Ortiz, eles gostam muito de falar que pegamos uma cidade caótica, problemática, né, toda sucateada. Realmente era difícil a situação de Taubaté, né, depois da gestão corrupta também do ex-prefeito Peixoto, mas não tinha condições de firmar convênios, e eles se orgulham em dizer que, olha, nós fomos lá e fizemos o que foi necessário para garantir que a prefeitura pudesse ter convênios. Eu descobri que foi o IPMT, a Eliane, com toda a sua equipe lá engajada, que fez uma série de ações, que ligou, foi atrás, viajou até Brasília, ao Ministério da Previdência, e aí, é claro, em parceria com o jurídico da prefeitura, que precisava dessa parceria, conseguiu desvincular o CNPJ da universidade, que tinha uma dívida previdenciária e que não permitia que o município tivesse certidões lá que eram necessárias para firmar convênios e receber recursos do governo federal. Então, toda essa ação de gestão pública eficiente, o que é muito positivo, foi capitaneada pelo IPMT. Junto ali, né, andando junto, se aproveitando disso, e muito bom que se aproveitou, parabéns ao jurídico da prefeitura, foi lá, né, se fizesse diferente é que seria problemático, esse era o caminho normal, né, foi lá e garantiu essa separação, resolveu a situação das certidões, e o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma série de UBSs e de creches, por exemplo, EMEIs, né, unidades escolares de educação infantil, construídas com recursos do governo federal, da presidente Dilma, né, que no seu mandato anterior, inclusive, fazia essas transferências porque a prefeitura passou a ser apta a receber esse tipo de recurso, tá? Então, descobrimos que a dívida do IPMT, da Unital com o IPMT, é uma questão que a universidade, e reconhecemos isso, e o IPMT reconheceu também, tá tentando pagar, tá fazendo o que é preciso, tá pagando em dia direitinho agora. No entanto, significa R$1,5 milhão por mês. É onde a gente fala, o senhor falou muito bem, tem uma série de prédios, de departamentos espalhados e patrimônios. Vamos vender um e quitar essa dívida do IPMT? Aí a gente vai ter pelo menos R$1,5 milhão a mais, que é o que significa essa dívida hoje, no orçamento mensal da universidade, para fazer as melhorias, para garantir os benefícios básicos dos funcionários, como a cesta básica, como o plano de saúde, que está em xeque, e quem sabe começar a se planejar para conseguir o plano de carreira do coitado dos professores, que também estão sem reajustes aí há muitos e muitos anos. A universidade, ela falta o campus universitário, não falta. Campus. Para ela. Você já imaginou, sei lá, nós temos aí a área da agronomia, nós temos a área. A universidade tem várias áreas, né? E ela podia fazer um campus universitário, manter tudo ali,
sair, não estou dizendo que é para privatizar, mas você pode sair vendendo alguns disso aí e acerta a situação. Inclusive, essa ideia é uma das especulações que a gente tem na cidade, né? Todo mundo aqui sempre discute, e aí, universidade, privatizar, estadualizar, federalizar? Nenhuma das três opções, eu falei na audiência, a gente conseguiria fazer se antes não resolver essas questões financeiras da universidade. Ninguém que, em sã consciência, investidor, ia querer pegar ela para privatizar, com esse ônus que ela tem hoje de gestão, nem o governo federal, nem o governo estadual estadualizar ou federalizar, sem antes a gente arrumar a casa. E era para justamente isso que a gente fez essa audiência pública, para que eles tivessem o espaço de apresentar um plano futuro. Quais são as ideias dessas que a gente especula? Fazer um campo único, lá na agronomia onde tem um terreno gigante, a faculdade de medicina está esperando aí, ó, a construção de um prédio deles, tem prédios caindo aos pedaços que a gente sabe, a arquitetura levou lá pra gente, pro nosso conhecimento na audiência pública, foi incrível saber o quanto eles sofrem por estarem ali na Praça da CTI com o trânsito, eles não conseguem ter aula. O professor, a menina citou em tribuna ali pra gente, o professor tá ali na sua frente e você não consegue ouvir com qualidade a aula por conta do barulho do trânsito, né? Então, a gente queria saber da universidade que tipo de projeto futuro, fosse um planejamento aí de 10 anos, tudo bem, mas a gente queria saber, né? Infelizmente eles não tiveram a dignidade de ir lá nos apresentar. Quando você falou aí, né, presidente Dilma, os repasses, depois que o IPMT conseguiu, eu vou dar um testemunho, né? Aliás, são dois. Eu fui assessor do deputado Aricara há anos, trabalhei com ele. A Fanquil de Lorena, até hoje, o Ari pode sair candidato a síndico de prédio. Ele tem 10 mil votos em Lorena. A Fanquil se estadualizou na mão do deputado federal Aricara José, em Taubaté, e que quis fazer muito para a universidade também, nunca deixava. Nunca conseguiu andar com isso. Na última eleição, né, eu estava, do jeito que nós estamos aqui entrevistando, estava lá no prédio novo ainda, do jeito que o Marminho chegou, né, de repente, até para dar um abraço para o Marminho, eu estava entrevistando o deputado federal Arlindo Quinaglia, que naquele momento, né, do PT, e, aliás, naquele momento ele continua no PT. Aí, de repente, alguém chegou, deu uma batida na porta, abriu a porta, entrou e invadiu. O Marminho chegou quietinho, ficou ali, longe da Câmara, mas quem é que chegou naquele momento? O prefeito de Pindamonhangaba, seu Vitor Ardito, seu Vitão. Ele chegou, ele ficou sabendo que o Arlindo Quinaglia estava em Taubaté e que estava na TV, ele largou a prefeitura dele e veio aqui. A Faculdade de Medicina que vai inaugurar em Pinda, projeto do seu Arlindo Quinaglia, verba destinada do Arlindo para Taubaté, prefeito do PSDB. Quer dizer, então... Pinda. Em Pinda. Vai ter. Quer dizer, sabe, eu tive a oportunidade, o Vitão veio, entrou para agradecer, agradeceu assim do jeito que nós estamos fazendo aqui, ele chegou agradecendo, quer dizer, e também já era, aqui naquele momento também já era um PSDB, né? Quer dizer, a gente não consegue trazer o empréstimo do CAF. E eu, particularmente, pode não ser, estou eu falando, né? E eu dou graças a Deus, porque senão é mais um dinheiro que vem e nós vamos pagar a dívida por muitos anos e não vamos fazer nada, porque o Machado era chefe de gabinete da Poliana naquele momento, você trabalhava com a Poliana, você sabe. E vocês, né, até naquela época, sofreram um revés, porque vocês estavam na comissão que estava analisando o projeto, né? Ela foi destituída. Foi destituída naquele momento e tudo. Quer dizer, e o projeto do dinheiro do CAF é vergonhoso. Eu estou falando isso como engenheiro. Quer dizer, eu analisei aquele projeto inteiro, tive na mesa, nas audiências públicas. Quer dizer, o dinheiro, a ideia de buscar o dinheiro é barato, mas não para fazer o que vai fazer, né? Taubaté precisa de muita coisa para se fazer o que quer fazer, né?
e o recurso do CAF, inclusive, que o senhor tocou, o nosso receio é isso, é responsabilidade fiscal, né? Responsabilidade com o orçamento, com o dinheiro do povo de Taubaté. O prefeito, se esse empréstimo vier a sair, ele está amarrando muito o orçamento do município, né? A gente já aprovou recentemente uma lei e eu votei favorável porque nesse contexto era correto, justo, possível e ajuda o município, que era amarrar o ICMS ao pagamento da dívida da Sabesp. Então, nós temos a receita de ICMS amarrada ao pagamento da dívida da Sabesp. Nós temos uma PPP, que é uma parceria público-privada do lixo com a Eco Taubaté, de 2 bilhões de reais por 30 anos. Quem é que, em sã consciência, fazendo gestão, contrata algo por 30 anos? Você faz uma parceria, organiza algo por 30 anos. Naquela época eu me lembro muito bem de estudar isso com a Poliana. Eu analisei outras cidades que fizeram. Curitiba, por exemplo, fez por 15 anos a PPP, né? A metade do tempo. Depois você vai lá e rediscute, reorganiza, melhora, né? E aí falar que pode rediscutir os de 30 anos também pode, mas a gente já sabe como essa prefeitura faz, né? Gestão de contrato, de convênio, enfim, que não existe, na verdade. Então, já compromete as receitas do município por 30 anos. Quantos milhões por ano o senhor falou? 68. 68 milhões de reais do nosso orçamento por ano. Dinheiro do povo de Taubaté. E aí vem um empréstimo, né? Em dólar, que a gente tem que dar a contrapartida também, o mesmo tanto aplicar do orçamento do município, né? Então, para cada dólar, a gente, em reais, tem que dar a contrapartida, né? Fazer uma obra ali complementar às obras realizadas com o dinheiro do empréstimo. Agora, nos primeiros anos, ótimo, o dinheiro vai estar vindo, vamos fazer as obras, vai ficar tudo bonito. Para o futuro de médio prazo, médio e longo prazo, o orçamento público do município vai ficar totalmente amarrado, engessado para fazer investimentos, para fazer melhorias e inclusive em risco até as despesas correntes, eu acredito, né? Eu estou falando isso sem ter um estudo porque foi correto, foi dado em garantia naquele momento, você não estava na Câmara ainda, mas a gente aproveitou, a gente acompanhou muito, mas foi dado em garantia receitas do município. Sim. Até a própria receita do IPMT. Até as transferências governamentais. Meu Deus. Caótico. Caótico. Quer dizer, lógico, a gente imagina que a prefeitura não vai precisar usar isso, mas tá lá. Você falou que eu dou esse celular de garantia, depois... Quer dizer, deu. Você tem que arcar, se precisar, né? Se precisar. Quer dizer, as receitas ficaram totalmente marcadas naquele... As receitas próprias e as transferências. E as transferências, exatamente. E aí, Chico, entra a parte propositiva e de disseminação de ideias, que eu fico feliz em poder ser vereadora para ser ouvida, né? Poder disseminar essas ideias em espaços como esse que você está me permitindo. É o seguinte, esse governo, esse grupo, né, no poder, que visa muito poder, e isso é muito triste, né, uma pena, não visa só transformar a cidade, melhorar a cidade de Taubaté, visa estar e permanecer no poder, porque se não fosse isso, não faria tanta questão e tantas articulações para se manter nesse poder, né? Pode ter a liberdade de fazer como eu, quero dar minha contribuição por um mandato e tenho a liberdade de dizer que não serei candidata à reeleição de vereadora, porque também sou contra um processo eleitoral que valoriza, né, a economia, o poder econômico nas eleições, e quem já está em mandato já sai na frente, né? É como uma corrida. Sim. Se você já está ali, você já tem 4 assessores, eu não uso, mas tenho carro à disposição, impressora, papel sulfite, celular para fazer ligações com a conta paga, ou seja, os caras que já são vereadores, na corrida eleitoral para vencer, eles já saem largando lá na frente. Sim. E todos os outros em desvantagem. Então, se quer continuar sendo vereador, sai por um mandato e volta depois, se quiser.
né? Mas quebra, volta para a vida real, volta a ser um cidadão como qualquer outro, né? Passar pelos problemas, sentir na pele e depois voltar. E aí, como não é compromisso dessa gestão, desse prefeito, desse grupo político, que almeja poder e menos transformação da cidade, em paralelo, transformações acontecem, é claro, porque se também não fazem nada, não tem como, né? Você tá ali, ser prefeito, ser gestão e não fazer coisa nenhuma. E é impossível também. Uma pessoa importantíssima, né? E andou assim, disputando com você algum momento aí. Disputando comigo? Com você, com o grupo, vai, vamos dizer, com o grupo, vai. Tá aqui o recado do José Antônio Saldi, tá? Tá aqui assistindo o programa. Chico, boa noite. A grande vereadora, antes apenas a amiga Loreni, sempre foi uma exemplar cidadã. Legal. Abraços a ela e ao Machado também. Meus parabéns pelo programa. Ô, Saldi, um abraço. Tá todo mundo aqui, o Machado, mandando um abraço. O Saldi fala uma coisa, eu sempre dou crédito a tudo que eu aprendo e às vezes me aproprio. Ele me falou uma coisa e eu tô fechando, seu Chico, eu sei, eu falo muito, né? Mas ele me disse uma coisa assim, discutindo lá atrás, antes da eleição, do período eleitoral, a situação de Taubaté, numa conversa que a gente teve, ele usou uma palavra, eu me apropriei dela, viu, Saldi? Eu repito ela agora, mas eu dou os créditos, que é o pedintismo. Ele falou, a sociedade taubatiana vive numa lógica chamada pedintismo. Foi isso que eu expliquei aqui pra vocês já, né? Os políticos em geral, tá? E não é só uma questão nossa de Taubaté também, mas em geral trabalha-se muito em cima da necessidade do outro, precisar que você venha me pedir algo para que eu possa te oferecer e aí você ser grato. Eu aprendi isso com o Saldi. Eu não vou conseguir passar, na pergunta do Saldi, o telespectador de casa fica se representando pela última, eu não vou conseguir. Mas eu vou passar os nomes para você aqui, pelo menos para você saber. Dr. Orlando Pereira de Castro, que foi diretor do presídio, está assistindo o programa, está deixando um abraço. O Jorginho, lá do Animília, que o dono lá do Jardim Animília, né? A Associação Amigo de Bairro, lá, ele que faz tudo lá. Ah, então tô precisando ir lá conversar com ele, que eu tô indo conhecer todas as associações de mulheres. Ah, Jorginho, então, aí ó, já pode... Eu vou pegar o seu contato. Vai pegar aí, Jorginho. O Maurici, que foi assessor do prefeito lá, ex-Santander, também está assistindo, deixando um abraço. O Carlos Azuma, tá? Maria Aparecida, aí da chácara Dr. Hipólito. A Francine. A Francine acabou de ligar. Legal. Já queria falar com você no ar. Tubarão. Bom, aí vai. Tubarão, o Ricardo, né? Aquela pergunta foi do Ricardo, né? E amanhã tem pastel, viu, Ricardo? 10 horas da manhã, vamos comer pastel amanhã, né? Beleza. O seu Honório, o alfaiate, não sei, o Machado deve conhecer, você é mais nova, mas é um dos melhores alfaiates que já teve Taubaté. Tá deixando um abraço aí também, assistindo. Legal. Vou retribuir o abraço pro seu pai, que eu tenho certeza que está assistindo. Já me assiste normal, agora com a filha aqui, então... Ela tá assistindo. Eu fico censurando ele pra ele falar, vai, não fica tagarelando muito não na rede social, às vezes o pessoal não entende as coisas. Luiz Carlos Machado, deixando um abraço pra você. O Wagner Pimenta, que inclusive é São Paulino, né? Mas fez aniversário essa semana. O Kiovato também deve... O Kiovato não apareceu hoje a pergunta do Kiovato, mas com certeza ele tá lá. Ah, não, tá aqui. Tá aqui embaixo. Ah lá. O Luiz Carlos Machado, inclusive, está dizendo que ele está lá assistindo o programa e alimentando um beija-flor. Não sei o que ele arrumou lá, Luiz Carlos. Um abraço. Está criando um beija-flor. Grande entendedor do trânsito de Taubaté. É mesmo. Legal. Eu vou deixar você se despedir, então, porque parece que 1 hora é muito, mas já foi, né? Passa rápido quando a gente fala demais. Mas muito obrigada a todos vocês que estão aí acompanhando a TV Cidade. Obrigada, Chico, pelo convite mais uma vez, pelo espaço poder falar. Eu gosto de falar, vocês perceberam, eu falo bastante, né? Mas eu falo aquilo que eu acredito, que eu acho importante disseminar. Conto com vocês pelas críticas, agradeço os elogios também, mas para a gente construir um lugar melhor, para a gente viver juntos, acho que a gente tem que fazer essas trocas aí e acreditar numa cidade melhor via
o exemplo da nossa audiência pública aí, com a juventude, com muita gente que ficou esperançosa depois de quarta-feira, me ligaram até para dizer, olha, eu não estava acreditando mais no país, mas depois dessa audiência pública, eu não conseguia assistir o futebol, porque eu ficava na quarta-feira à noite ali na audiência. Muito obrigada a todos vocês que acompanham e um beijo. Queria deixar um abraço para o nosso diretor lá, o Dimas, né, que fica lá juntando todas as coisas, colocando no ar. E pro Marminho. E pro Marminho, que tá aqui na nossa frente, aqui, né? Seu Machado também. Seu Machado, tá aí. As cabeças pensantes da política lá. Sim. Depois da vereadora, semana que vem teremos aqui o deputado federal Paulo Teixeira, né? Vem aí para contar algumas coisas pra gente. Show de bola. E falando para vocês que tá na rede social, né? Tá no Instagram, tá no YouTube, no Facebook. Tá? Então, ótimo. Vou compartilhar amanhã. Você tá em todos os lugares lá. No domingo à noite a gente passa o tape do programa às 9 horas da noite. Ele vai na íntegra. Para quem quiser de casa, que não puder assistir hoje, também temos lá. Obrigada. Até a semana que vem, então. Obrigado a todos vocês. Até sexta-feira que vem. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.